E aí galera, tudo tranquilo? Vamos dar continuidade então ao nosso curso de Introdução ao Desenho Técnico. Vamos falar um pouquinho agora então sobre perpendiculares. O que são as perpendiculares? Então o conceito aqui diz o seguinte: um segmento de reta é perpendicular a outro quando se tem um ângulo de 90 graus entre os segmentos. Isso quer dizer o seguinte, basicamente isso quer dizer que para que dois segmentos de reta sejam perpendiculares, o ângulo entre eles tem que ser 90 graus. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar o esquadro de 60 graus, eu sei que esse lado, essa aresta do esquadro, ela é perpendicular a essa aresta do esquadro. Se a gente considerar, então, o esquadro como sendo um triângulo, que realmente ele é um triângulo retângulo, em que um dos lados, esse lado aqui, ele é um lado de 90 graus. Isso quer dizer que esse lado do triângulo faz 90 graus com esse lado do triângulo. Então, isso quer dizer que essas duas arestas são perpendiculares. Então, são retas perpendiculares, certo? Aí, então, tem várias formas que a gente pode utilizar para fazer o traçado de perpendiculares. A gente pode traçar perpendicular com o esquadro, a gente pode traçar perpendicular com o compasso, certo? Então, vamos começar aqui com o processo com o compasso, tá? Então, digamos que a gente tem uma reta, a qualquer inclinação aqui, essa reta aqui. Essa reta tem uma inclinação qualquer. Eu vou definir um ponto aonde a perpendicular vai tocar. Então, esse ponto aqui é o ponto onde a perpendicular a essa reta vai tocar essa reta aqui, então. Vou fazer o traçado com o compasso. Então, eu vou pegar o meu compasso e vou abrir ele com qualquer tamanho, certo? Qualquer tamanho aqui é suficiente. Eu vou colocar a ponta seca do compasso em cima do vértice. Em cima do ponto aonde a perpendicular vai tocar. Então, em cima desse ponto, eu vou fazer um arco aqui embaixo. E esse arco, então, toca a reta em dois pontos, certo? Seguindo o procedimento que tem aqui no livro, esse ponto está sendo chamado de ponto P, e os demais pontos aqui, então, pontos A e ponto B, certo? Então, inicialmente a gente fez um arco aqui, Esse arco a gente fez o quê? A gente tirou uma medida igual dos dois lados, Então, a mesma medida que tem do ponto P até o A, tem do ponto P até o B. Agora, eu tenho que fazer dois arcos que se cruzem a partir do ponto A e a partir do ponto B. Só que para que eles se cruzem, eu tenho que aumentar um pouquinho a abertura do compasso. Porque se eu fizer um arco a partir do ponto A, ele vai pegar exatamente em cima do ponto P. Então não vai cruzar com o arco do ponto B e não vai me adiantar de nada. Então agora eu vou aumentar um pouco a abertura do compasso. Aumentar um pouquinho aqui. E a partir do ponto A e do ponto B, eu vou fazer então o traçado de mais dois arcos. Eu vou fazer para cima aqui porque eu quero que a perpendicular saia para cima, certo? Então aqui, com o ponto B, em cima do ponto B, eu vou fazer um arco aqui para cima. Então, tá lá o arco, certo? Com a mesma abertura do compasso, eu só vou trocar lá para o ponto A, ponta seca no ponto A, e vou fazer então o traçado do segundo arco, para fazer o cruzamento entre os dois. Então, a partir do ponto B, eu fiz um arco para cá, a partir do ponto A, eu faço um segundo arco que cruza o primeiro. Então, nós temos aqui um cruzamento, seguindo a nomenclatura que a gente tem no livro, esse aqui é o ponto C. Então, a ligação do ponto P com o ponto C, ela vai nos dar a perpendicular a essa reta aqui. Então, ligando o ponto P com o ponto C, nós temos então aqui uma perpendicular, duas retas perpendiculares. Posso conferir isso
com o transferidor. Então, eu posso pegar o transferidor e alinhar aqui, ó, a reta com a sua perpendicular. Veja que ficou perfeito, não ficou torto. Ó. Se tivesse ficado um pouquinho fora aqui, a gente ia notar que ia aparecer a reta aqui embaixo. Ó. Nesse caso não apareceu. Ó. Se eu deixar bem alinhadinho aqui, ó, ele ficou perfeito. Ó, tá? Então ficou certinho a perpendicular. Outra forma de fazer a perpendicular seria com o esquadro, que é bem mais fácil, quer ver? Ó? Então eu vou construir aqui, ó, uma reta qualquer. Construir uma reta qualquer aqui então, e vou definir um ponto P sobre a reta, que é o ponto aonde a perpendicular vai tocar essa primeira reta aqui. Então esse é o ponto P. Então o que eu vou fazer? Vou usar desse esquadro aqui, ó, vou usar os dois lados que são perpendiculares. Então esse lado aqui é perpendicular a esse lado aqui. Então eu vou colocar um dos lados perfeitamente alinhado aqui então com a reta, e eu vou fazer com que esse lado passe por esse ponto aqui. Aí eu vou conseguir fazer o traçado da perpendicular. Então como é que eu vou fazer aqui agora? Como é que eu vou fazer para levar esse lado para lá? Eu vou apoiar, ó, esse esquadro na hipotenusa aqui, ó, vou apoiar o segundo esquadro aqui no terceiro lado. Ó. Esse lado aqui eu não vou usar para nada, eu só vou usar esse lado aqui para apoiar o esquadro e conseguir fazer o deslizamento. Ó. Então eu vou deslizar o esquadro para lá, fazendo com que esse lado passe então pelo ponto P. No momento que ele passou pelo ponto P, eu consigo então fazer o traçado da reta perpendicular à reta inicial, certo? Então, olha só, vou repetir aqui então. Deixa o esquadro perfeitamente alinhado, um dos lados, um dos catetos do esquadro, e vai fazer esse lado passar então lá pelo ponto P. No momento que ele passou pelo ponto P, a gente consegue fazer o traçado da perpendicular. O que é importante ressaltar aqui? Não pode usar, por exemplo, ó, fazer apoiar o esquadro assim, ó, nesse caso aqui. Ó. Por quê? Quando eu for passar a reta, ó, vou tentar fazer passar a reta que vai passar vai ser essa outra aqui. Ó. Aí o que vai acontecer? Não vai estar perpendicular. Aqui está 45 graus, não está perpendicular. Então se eu fizer esse deslizamento, a linha aqui, e apoiar do lado errado, ó, vai ficar errada a reta. Ó. Eu não vou conseguir fazer uma perpendicular. Tá? Então sempre tem que cuidar, eu posso usar qualquer um dos esquadros para fazer esse deslizamento, mas eu tenho que cuidar para usar sempre os dois lados que tem 90 graus um em relação ao outro. Esse lado tem 90 graus em relação a esse. Então eu posso usar esses dois aqui. Se eu usar esse outro esquadro, eu tenho que usar esse lado em relação a esse. E apoia na hipotenusa. Então eu só vou usar os catetos do esquadro e a hipotenusa serve apenas para deslizar. Certo? Outro jeito bastante fácil de fazer perpendiculares é utilizando a régua paralela. Tá? Com a régua paralela, a única coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é fazer o traçado aqui então de uma reta. Ela está totalmente na horizontal. Quando a reta estiver totalmente na horizontal aqui, ó, fica fácil de fazer a perpendicular. É só apoiar um esquadro na régua paralela, escolhendo então o ponto. Digamos que o ponto seja o ponto do encontro das duas retas, ponto P seja aqui. E é só encostar o esquadro na régua paralela, cuidando para que esse lado, então os lados de 90 graus, né, utilizando o lado de 90 graus. No momento que eu encostar na régua paralela, é só deslocar ele até o local para fazer a reta perpendicular. A gente consegue fazer então, ó, essa reta perfeitamente perpendicular a essa daqui, com a régua paralela. Esse é o modo mais simples de fazer traçados perpendiculares, é claro, desde que uma seja horizontal e outra vertical. Bom pessoal, por hoje era isso então, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima, tchau!